Já estou colocando, já coloquei para gravar, né? E à medida que eles forem entrando, ó, na hora que eu estiver passando uma apresentação, quando eu estiver dando uma aula, Uhum. tiver alguém querendo entrar e eu não ver, você me dá um toque, tá? Para eu aceitar, tá bom? Tá bom, ó, a Nath falou que não vai entrar. É só Quem? a Natália. Não vai, né? Tá. Hum, tá bom. A gente vai. O Wesley não falou nada, ele escreveu, mas apagou as mensagens, então eu não sei o que ele, na realidade, escreveu, né? Mas vamos ver, né? Se chega mais alguém aí. Se não chegar, a gente vai ser a gente mesmo, né? Aí vamos ver aqui. E aí, como é que foi o fim de semana? Tranquilo? Foi tranquilo. Deixa eu abrir a câmera aqui, tô só a gente mesmo. Bagunçado, aí eu Ah, não sei nada. tá tranquilo. É porque só tá aí o professor. Ficar falando sozinho é ruim, né? Sente solitário, né? Mas tá. Mas foi bom, tranquilo aí o fim de semana pra você? Tá Foi sendo tranquilo, tranquilo? professor. Tudo tranquilo, e o seu? Também. Só corrigindo prova de vocês. A gente tá, né? As provas para lançar as notas amanhã, né? Você já fez as Uhum. atividades? Que eu liberei todas as atividades, né? Vamos ver se é tudo. Vamos estar vencendo hoje, né? Hoje é 11, não é isso? Hoje é 11. Se você não fez alguma atividade, você faça que vai estar aberto até hoje e vai ficar uma para amanhã só, até meio-dia. Eu acho que eu não tinha feito algumas. Depois, na hora que terminar a aula, eu já vou lá terminar de fazer, então. Eu tava na dúvida se Isso. era as suas ou a da professora de Libras que iria ficar aberta. Eu fiquei, cara, Hum. esqueci de qual professor que é. Então é do professor. Que bom, que daí depois, na hora que assim que acabar a aula, eu já vou lá fazer já. Não, tranquila. Não só para avisar, porque hoje à noite fecha, né? E amanhã, como eu tenho que lançar as notas, né? Sim. Então, não vai dar tempo depois que eu lançar, mas não vai dar tempo mais de mexer, né? Mas acho que vocês não, ninguém vai para a prova sub, não. Acho que vocês devem ter feito. Todos vocês fizeram a prova, né? Todos, aham. Uhum. Todo mundo fez. Então se fizeram a prova, tá perfeito. Então, o importante é a prova, né? Mais importante. Porque essas atividades aí contam os pontos também, entendeu? Sim, aham. Uhum. São complemento da nota. Se você falta atividade, já diminui da nota, entendeu? Então, por isso que é importante. A prova é o mais importante, a nota é mais importante, né? Mas Sim. essas atividades também são importantes justamente por essa questão, né? Eu vou fazer assim que acabar. Daí eu já corro lá Ah, fazer os então, que eu não tinha feito. então tá bom. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Se não sair, você me fala, tá? Tá carregando ainda. Tá. Deixa eu ver. Saiu aí? Aham. Uhum. Romantismo. Isso. Então, né? Terminamos aquele período, né? Do até o arcadismo na anterior, né? E daí hoje vamos começar com o romantismo, que vai algumas aulas até, praticamente vai quase todas as aulas aí vai ser dele, porque é um período grande, né? Que tem bastante coisa. E depois tem outra. Vocês têm outra literatura, não é isso? A dois, não é? Nesse semestre, não, professor. Não, próximo. Ah, o próximo semestre, sim. Vocês vão pegar o restante, né? Que é o Sim, modernismo, né, essas coisas, né? é. Tá. Vamos ver. Não sei quem será que vai dar a próxima disciplina. É bom se fosse, porque para dar continuidade, né? Pelo menos com vocês, né? Ah, Aí, provavelmente. Acho que não vai ser a LL. Acho que é, agora próximo ano já vai ser, né? Presencial, né? é. Aí, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa, você me dá um toque, né? Eu deixo você Tá falar, tá bom. bom? Tá bom. Aí se chegar alguém, você me fala para eu aceitar esse Eu não caso. sei se Que eu não aparece vejo. pra mim, não, professor. É, aí tá faltando o quê? A Nathalie não vai vir, falta o Wesley E a Vicky? e a Vicky, né? Tá. Então, tá, vamos lá um pouquinho. Então, romantismo. Ó, é o período do século XVII, né, com as mudanças sociais e culturais, com o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Independência Americana, a Revolução Industrial, a questão da burguesia e proletariado, que aí vem essas questões aí, que vai do século até o século XIX, vai aí mais ou menos isso aí, esse período aí. Então, tudo isso aí influenciou bastante em muitos aspectos, né? Na questão religiosa, por exemplo,
houve bastante influência nisso aí, e a questão do modernismo é uma coisa que ele volta na questão, assim, para o tempo da Idade Média, né? Ele resgata, enquanto o arcadismo ele resgatava os clássicos, né? O período mais antigo, na, no, na história antiga, o romantismo resgata o período da história medieval, esse período medieval, né? A burguesia, a disputa entre os senhores feudais, os burgueses, né? E toda essa questão aí, né? Ao mesmo tempo que vai a questão do iluminismo, na questão do iluminação, que é considerado o período da iluminação, que o povo, o racionalismo vai forte nessa época, né? Aí houve alguns conflitos com as questões religiosas, justamente, a questão do iluminismo. A Revolução Francesa, que foi aquela coisa que a questão que influenciou bastante no mundo, enquanto a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Foi a questão do avanço, o crescimento do capitalismo a partir dali, né? E os países começaram a se tornar industrializados, saindo da linha agrícola, mas a Revolução Francesa está passando por questões assim de democracia, liberdade, né? E a voz do povo, né, da classe baixa falando, né? E, e acabando com aquele período de absolutismo, que era uma coisa que estava bastante, né, forte na época na Europa. Né? Então tem um fator também, questão da independência americana, que foi influenciado pela Revolução Francesa. No caso, também os franceses ajudaram na independência americana para lutar contra os ingleses que fizeram inimigos franceses. Então, como os Estados Unidos estavam guerreando com a Inglaterra, os franceses foram em socorro dos Estados Unidos na época para lutar contra os ingleses para obter a independência americana. Claro, isso causou alguns problemas financeiros na França. A França ficou bastante debilitada na questão financeira por isso aí, né? Então, todo esse contexto veio para mudar também, influenciou também na questão literária, né? No pensamento do povo. Cada período daquele, né, sempre teve fatores que influenciaram, né, nessas mudanças. Então, mas nesse caso aqui, esses mundos sociais e culturais, a partir do século XIX, final do século XIX, XVII, perdão, e basicamente século XVIII, indo até o século XIX, né, vem tudo aí que veio, todo esse período que foi marcado pelo esse fim do século XVII, que influenciou bastante o século XVIII, devido a todo esse contexto social e cultural que nós vemos aqui, né? Então, romantismo. O romantismo é o envolvimento e a participação do homem, o envolvimento e a participação do homem em fatos que mudaram as estruturas sociais, passaram a ser representados por uma arte que procurava ressaltar a visão emotiva e subjetiva do mundo, né? Então, a parte das emoções se destacou. O arcadismo da emoção não era o forte, né? Havia muita questão racional no arcadismo, havia uma questão da simplicidade nas frases. E aqui uma coisa que resgata bastante, que é a questão da prosa, em que se desenvolve bastante no romantismo, né? A prosa se destaca muito em relação com contraste com o período anterior, que a poesia era sempre o fator, né? Já estamos vendo já em relação a isso aí. Romantismo. Pelágora, que é a liberdade guiando o povo, por Eugênio Delacroix. Aqui vemos aqui né, mulher representando a liberdade, né, a bandeira francesa aqui, né? Então, o palco de todas essas mudanças, no caso da Revolução Francesa, deu essa mudança total em todo o mundo, né? Não só na Europa, mas também do lado de cá, do lado da América também, como eram todos colônias europeias, então tudo que acontecia na Europa influenciava aqui, né? Então, esse foi um dos pontos, né? Então, romantismo. Momento cultural conhecido pela expressão de sentimentos, nacionalismo, patriotismo, reformismo, valorização da natureza. Esses são os momento cultural, no caso que o romantismo é representado, é conhecido por isso aí. Já vamos ver nas expressões da literatura, na pintura, como mostra os sentimentos expressados nessa questão na arte, e no qual que montou o romantismo. E a questão quando fala em expressão de sentimentos, né, as emoções não necessariamente quer dizer alegria, ou sempre também tem tristeza quando vai de emoção. Então, emoção, tristeza, é aquela questão da admiração, o espanto, tudo isso aí são as emoções, que só é retratado nesse período aí, né?
do romantismo. Então, na arte, principalmente nas pinturas, nota-se muito destacada essa questão do romantismo. Já vamos ver mais adiante uma pintura, vamos lá fazer uma análise dessa pintura, de duas pinturas, e você vai ver a diferença na questão do romantismo como período, digamos assim, o período anterior, né? O nacionalismo, né? No caso, as nações se tratam, principalmente desse momento de independência das nações, né? Então, a formação de vários estados nacionais foi todo esse período aí envolvido, né? Europa e também aqui na América, né? O patriotismo, aquela questão de, por exemplo, cidadãos que vieram para a América, tanto para os Estados Unidos como para o lado de cá, para todo lado, que eles se sentiam agora cidadãos do local onde eles estavam morando. Então, viu aquela questão patriotismo, não querem uma pátria, que vamos lutar por isso. Então, a independência americana veio baseado nisso aí, eles lutavam pela sua pátria, que estava recém-formando. E reformismo na questão da cultura, né, de questão de religião, muita coisa também envolveu isso aí. E a natureza sendo valorizada. Aqui no Brasil vamos ver bastante essa questão, né? E no caso do romantismo, apesar de ter nascido na Europa, veio aqui para o Brasil e foi adaptado justamente aos meios, né? Nosso, que já vamos ver. Então, qual é o significado da palavra romance? Você poderia dar um palpite? Professor, se eu demorar para abrir meu fone, é que meu computador está estragado. Aí eu tenho que ficar clicando Não, não tem várias problema. vezes. Tá. Qual que é a pergunta mesmo? Qual o significado da palavra romance para você? Deixa eu ver. Eu acho que eu não sei colocar em palavras, assim. Na verdade, acho que eu não sei descrever da forma correta, professor. Não, mas pode dar exemplos, assim, algo que você possa relacionar. Também ficar livre, se caso você não quiser se expressar também não tem problema, né? Só a gente vai. É só para ter uma ideia, para que a próxima slide, vamos na apresentação, vamos ver a questão do romance. O que é o romance, para você ter realmente ver uma ideia do que é. Eu acho que eu prefiro ouvir para ouvir. Então, tudo bem, vamos lá então. Então, o romantismo. A palavra romance, texto romance, derivados do latim vulgar. Em geral, texto de origem popular e escrito em prosa. Qual a diferença? O outro era nos períodos anteriores, no caso do arcadismo, né, barroco, era a maioria escrito em poesia, havia as prosas. Tá? Mas aqui é mais a questão da prosa. Né? Então, outra definição é texto que valoriza a expressão sentimental, o sentimento. Como eu falei, pode ser sentimento de alegria, de tristeza, de qualquer coisa assim. Mas é o que valoriza isso, a expressão. Né? Ó, o romantismo surge em um contexto de valorização da individualidade. E a classe burguesa necessita de uma arte em que ela consiga visualizar a si mesma. Então, é nesse contexto, é nisso que surge o romantismo. Então, valoriza a individualidade, o indivíduo em si, em pessoa, né? E a classe burguesa, no caso, a questão da arte, no caso, se valorizar a própria classe, valorizar a classe burguesa, eles se valorizar a eles mesmos. Então, tem a ver com a questão da valorização do indivíduo e da comunidade, da classe, também como um coletivo, né? Antes do período românico, a literatura cultivava a poesia como forma absoluta de expressão lírica. Você sabe o que quer dizer a palavra lírica? Quando é o eu lírico, é quando tá É, falando de si a próprio, palavra né? lírica, por exemplo, expressão lírica. Tá, é uma palavra, inicialmente, ela foi baseada assim. É que era as poesias, antes tudo era recitada com um instrumento chamado lira. Hum, Já ouviu falar em lira, né? Tipo uma harpinha, né? Pequena, sim. né? Tá, então a lira. Por isso essa expressão lírica era baseada ali, na lira. Né? A intuação, as coisas eram baseadas ali. Por isso chama de expressão lírica. Que tudo era na época, isso aí, já na época dos clássicos, né? Que se utilizava a lira como. E veio até, né? Aí foi tendo outro contexto.
né? Mas então a poesia era o máximo até o período, vamos dizer, Arcade, né? Bom, depois, né, na questão do romantismo, aí não, aí o que prevaleceu mesmo, aí justamente foi a prosa, né? Então tá. A poesia representava uma forma de expressão elaborada, que exigia certa bagagem cultural para ser feita e ser lida. Portanto, a poesia era a forma de expressão literária mais veiculada pela aristocracia. O que quer dizer isso? Pela classe alta, aristocrata, classe alta, a classe mais culta, mais ou menos isso, a classe que tinha dinheiro, que tinha um certo Sim. padrão, e uma certa, digamos assim, como é que fala? Um padrão de vida melhor e que tinha nome, que tinha fama. Essa parte, digamos, a parte aristocrática era isso. Nota-se que a classe burguesa, o romantismo tem mais a ver com a classe burguesa, né? Mas isso, a classe burguesa justamente em todo esse período, na Revolução Industrial, né, na Revolução Francesa, isso aí, a burguesia foi justamente quem alavancou adiante nessas revoluções foi com a burguesia, né? E que até hoje o capitalismo surgiu com a burguesia, né? Então, então daí, então eles valorizavam no caso da burguesia estava mais questão da prosa. No caso, o período na aristocracia, a pessoa mais classe alta com a poesia, havia essa questão, né? Então, a chegada da burguesia ao poder remodelou em muitos aspectos a produção cultural deste período, como foi falado, né? Então, surgimento de um novo público leitor, menos afeito à tradição literária clássica, teve com a prosa e com o surgimento do romance e da novela, uma expressão mais adequada ao seu gosto e alcance cultural. Tipo, normalmente assim, porque se fala que a aristocracia era a poesia estava mais para eles, porque é uma pessoa assim, geralmente pessoa mais letrado, pessoa que mais culto, pessoa mais da alta, pessoa mais eram os nobres, né? Então isso. Então, e para você fazer uma poesia é algo, uma expressão mais. Tem que trabalhar mais para fazer aquelas rimas, aquelas coisas e tal, né? Então pertencer mais assim. A burguesia no poder, não. A questão do povo mais, a questão da prosa é que era mais fácil de fazer, de você trabalhar. Se você contar uma história, por exemplo, é mais fácil do que você preparar versos, preparar poesia. É mais fácil. Então, surgiu as novelas, os romances, né? Era a expressão que mais utilizava, que o povo começava a utilizar na época. A classe burguesa, a classe que no caso tomou conta daquele período que, né, e até hoje, né? Então, assim, então, então surgiu um público novo, público leitor. Então, é tipo, comparando assim, se você vai, por exemplo, se você é um escritor, né, e você vai escrever um livro, por exemplo, aquele público ali, vamos supor, o público que está escrevendo, o povo como é que eu vou falar? Por exemplo, o povo da gastronomia. Você vai escrever livro normalmente, pessoal, de receitas e essas coisas e tal, que se dá com ele. Você não vai escrever uma coisa diferente àquilo que o povo não está acostumado. Vai escrever um livro de matemática para aquele povo lá que não vai, né? Sim. Então com essa burguesia que teve a seção, que tomou conta do lugar da aristocracia, então, agora, e tinha os clássicos não estavam tão presentes para eles, né? Não tinha tanta afeição aos clássicos, é uma coisa mais cotidiana, uma coisa mais deles ali, né? Da pessoa mais básica, que não estava muito acostumado com a poesia. Então, justamente a prosa nesse período, o romantismo, justamente nesse período, que expressava os sentimentos, né? Através de escrever novela. Por exemplo, você que já viu esses novelistas, né? Tem um novelista que faz série por exemplo, Agatha Christie, esse povo aí começa a faz um monte de novela, né? Tem uns novelas, uma série de novela de Júlia, não sei o quê. Então, esses romancezinhos que escrito, né? Que geralmente o público mais feminino que gosta de ler pelo menos que lia, né? Não é o caso hoje, né? Então, esse tipo de povo, né? Era agora o que os escritores tinham que escrever algo para esse povo que surgiu agora, né? Quer dizer, continua tendo pessoas que liam poesia, sim, continua tendo, não deixou de ter. Mas agora surgiu um novo público e que gostava mais
menos da poesia e gostava mais do romance, coisa que expressasse sentimento, que tivesse alguma coisa de ficção, né, uma história de um romance de um homem que se apaixona por uma mulher, não sei o quê, um cavaleiro e tal. Pá. Por isso que é uma questão da volta ao período medieval, por exemplo. Então, o medieval é abarcado por quê? Você já viu os filmes do período medieval, filmes de dragões e tal, em que vai um príncipe, um cavaleiro, salvar a princesa que está presa no castelo, e daí tem que enfrentar um dragão, tem que enfrentar um monte de gente e tal, até que por fim consegue alcançar, consegue salvar a princesa. Aí tem essa questão, não tem isso? Esses contos que surgiu de Bela Adormecida, toda essa questão foi tudo praticamente nesse período aí que surgiu, né? Esses romances aí. Ô, professor, essas novelas de épocas que passam, tipo, vamos supor, na Globo, se encaixa no romantismo? Sim, se for daquele período, sim, se encaixa, sim, se encaixa. É a maneira como se eles expressam o que eles falam, como eles falam e tudo. É, Sim, é tudo muito, tem, intenso, tudo muito intenso, né? Desde o que acontece por mal, tudo o que acontece por bem, nessas novelas é tudo muito, muito intenso, envolve muito sentimento, né? exato. É como você falou, de época, né? E principalmente aquelas de época que são mais fiéis retratam a época, não fazem aqueles arranjos assim, não Sim, inventam, entendeu? Não tentam uma de época que colocam uma roupagem moderna, não. Mas estou falando aquelas que é de época que mantém até a linguagem do povo você nota as expressões, as sim. palavras, né, que eles utilizam. Então, tudo daquele período ali. Então, naquelas não, época você vê como é o caso, a roupa, a maneira como eles vestem, como eles atuam. Então, é tudo justamente o surgimento da burguesia trouxe tudo aquilo, né? Então, continua tendo pessoa que mexeu com classe, continuou tendo, mas agora tem um novo público, que agora se interessa mais por outro tipo de literatura. E daí justamente que veio os românticos, veio a partir daí, né? No Brasil, romantismo no Brasil, contextualização. Então tem em 1879 a Inconfidência Mineira, em 1808 a vida família real portuguesa para o Brasil, 1822 a independência do Brasil. Esse foi o nosso contexto, né? Então, teve. Agora veja só, lá antes disso teve a Revolução Industrial, a independência americana, teve a Revolução Francesa, né? O iluminismo, antes disso, tá? Isso. Claro, que isso aí de alguma forma influenciou, né, os que vieram para cá. Influenciou também na Conferência Mineira, que a Conferência Mineira passou em Minas Gerais. Você vê também a influência do Barroco, o arcadismo foi muito forte lá também, do próprio romantismo, isso aí. Tudo isso aí, toda essa questão de. Bom, porque veja bem, olha o contexto como estamos falando. Ó. Por exemplo, ó, menino, Revolução Francesa, Independência Americana, Revolução Industrial, tal, aconteceu um pouco antes. O nosso aqui é algo parecido também. Veja bem, tem Inconfidência Mineira, que é algo que também tem a ver com essa questão de liberdade, né? Sim, A família real, quando veio para o Brasil, o que que eles trouxeram para cá? Um motivo com um monte de gente para cá. A corte estava aqui. E o que é que isso influenciou no Brasil? O Brasil passou a ser a capital do Império Português, já não era mais Lisboa. Quer dizer, continua sendo Lisboa. Porém, como o rei estava, a família estava aqui era que administrava tudo o que acontecia em Portugal e nas outras colônias. E o que aconteceu vindo para cá? Aconteceu muita coisa. Trouxeram artistas, trouxeram isso, remodelaram a cidade, mexeram na cidade, mexeram nisso, aquilo, fizeram palácio, tal, tal. Mudou a rotina da colônia. Enquanto a colônia era bem atrasada, tudo assim, porque os colonizadores da metrópole só se importavam em sugar as coisas daqui, levar para lá. Quando a família real veio para cá, não. Já que o rei está aqui, a família toda daqui, vamos ter que adequar as coisas para que o rei possa, né? A família possa estar bem. E o rei, não, isso está errado, isso está ruim. Então começaram a mexer nas coisas. E com essa vinda para cá, mudou totalmente o cenário do que era o Brasil a partir da vinda da família, né? E disso aí veio o prenúncio à questão da independência, porque os brasileiros que estavam aqui, as pessoas que nasceram aqui, os filhos de portugueses que nasceram aqui, os imigrantes, pessoas de fora que vieram para cá, e os próprios portugueses que estavam morando aqui
já tinham seus comércios, já tinha sua vida estabilizada, que não compensaria voltar para Portugal, abandonar tudo, isso vai começar do zero, já estavam pensando no ideal de uma melhor, digamos, atenção da metrópole. Não, então vocês têm que ajudar aqui de alguma forma. Mesmo com o retorno da família real por lá para Portugal, isso aqui, o pessoal estava com a cabeça já de questão de independência já. 1822, independência do Brasil. Isso aqui é acho que é não, aqui é 1789, gente. Isso aqui tá errado. Acho que é isso aí. Ô, professor, só para eu tirar uma dúvida aqui. O romantismo começou na França, foi isso, né? Hã? O romantismo se deu início, foi aonde mesmo? Lá na Europa. Na Europa. E daí veio para cá. Então, mas veio para cá como? Veio através da Convenção Mineira. Por que Convenção Mineira? Muitas pessoas, muitos brasileiros foram para lá estudar. Eram filhos de portugueses, pessoas importantes, estudavam na Europa, em Lisboa, Paris, né, Londres, né, em vários lugares estudavam e vinham para cá. E traziam as ideias de lá. Né? Sim. Quando a família real do Brasil veio para cá, aí que trouxe muita coisa mesmo para cá. Isso foi influenciando e mudou totalmente a questão da vida social e cultural aqui do país. Até que em 1822, a independência do Brasil. Você vê que 14 anos depois da vinda da família real, independência. Não demorou muito para isso acontecer. Né? Então, isso aí influenciou nessa questão. Ó, romantismo no Brasil. O marco inicial do romantismo no Brasil foi a publicação em Paris, isso é publicado lá, mas está em português aí, da Revista Brasiliense Niterói. Gonçalves de Magalhães lança Suspiros Poéticos e Saudades. Então, Gonçalves de Magalhães é o precursor do romantismo no Brasil. É o primeiro. Né? Então, ele que, claro, ele morava em Paris, né? Então, influência francesa, mas então ele lançou isso aí. Então, um tipo de literatura, no caso, que o romantismo no Brasil foi a partir desse período do lançamento dessa revista, com esse livro, com Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Segundo Coutinho, diz assim: foi graças ao próprio senso de relativismo do movimento que ele se adaptou à situação local, valorizando-a de acordo com a regra romântica de exaltação do passado e das peculiaridades nacionais. Assim, o romantismo no Brasil assumiu o feitio particular, com caracteres especiais e traços próprios, ao lado dos elementos gerais que o filiam ao movimento europeu. De qualquer modo, tem uma importância extraordinária, porque foi a ele que deveu o país a sua independência literária, conquistando uma liberdade de pensamento e de expressão sem precedentes. Então, veja só, o que é que dessas duas citações diz aí? Então, tá. O momento existe um relativismo. O momento era um momento que era relativizar. Então, quando veio para o Brasil, adaptou-se à nossa situação. Não ficou, digamos assim, não foi simplesmente um produto importado e pegamos tal qual e foi desenvolvido tal qual aqui no Brasil. Quer dizer, não, ele veio de uma forma, chegou e adaptou-se à nossa cultura. Já vamos ver já isso aí que eu estou falando para você mais na frente. Vamos ver como aconteceu essa adaptação, como aconteceu no caso, como o romantismo no Brasil caminhou com suas próprias pernas em relação ao romantismo europeu. Né? Então, ó, de acordo com a regra romântica de exaltação do passado e das peculiaridades nacionais. Quer dizer, nós não temos um passado, por exemplo, o Brasil não tem a época da história antiga medieval, o Brasil não existe. Não tem isso. A nossa história é a história moderna para cá, moderna e contemporânea. Tá? Então, mas se o romantismo ele buscar o período medieval, por exemplo, a Idade Média, aquele período, como é que acontece no Brasil? Como seria isso? Simples. Colocar os nossos personagens nacionais, mudar os personagens, né? Como, por exemplo, o índio foi valorizado, o índio, ele
fez o Lugar de Cavaleiro, entendeu? Então, quer dizer, a essência que veio só com a roupagem nacional, né? Então, o romantismo no Brasil assumiu um feito particular, veja só, com caracteres especiais e traços próprios, coisa do Brasil. Era uma literatura romântica, sim, mas com traços nacionais. E por que fala que ele está ao lado dos elementos gerais que filiam ao movimento europeu? Porque a base do romantismo brasileiro é europeia, porém, ele teve sua adaptação aqui para o nosso país, né? Então, daí mostra, assim, tem uma importância extraordinária porque quanto foi a ele que deveu o país a sua independência literária. Então, a independência do Brasil veio com o romantismo, conquistando liberdade, pensamento 60. Então, quer dizer, a liberdade que, no caso, que independência literária em relação à Europa, né? Romantismo. Daí, pronto, daí veio o modernismo e pronto. Aí o Brasil teve sua própria independência literária. Romantismo no Brasil, vamos ver as características. Que marca a produção literária são o ufanismo e o culto à natureza, o deslumbramento diante da pátria inspira a divulgação das belezas naturais do Brasil, o êxtase diante da paisagem nacional. Então, o que destacou aqui é a paisagem nossa, as belezas do Brasil, em relação à europeia. Eles são diferentes, são continentes, o continente americano é diferente do continente europeu, e o nosso país é diferente do Portugal, assim, em certos aspectos, né? Então, essas questões aí que estão presentes no romantismo no Brasil, no romantismo brasileiro, que é a questão nacional que está ali presente, né? Olha, aqui, por exemplo, símbolos, temos a fauna e a flora, né? Os animais, né? A vegetação, o índio, no caso aqui No tem um exemplo caso, do é o Iracema. indianismo, não é, professor? Ah, É o indianismo? e não entendi. É o indianismo que chama esse romance? Indima que está aqui, Iracema, né? Não, mas assim, eu pergunto para você se os tipos de romances que se encaixam, o indianismo está dentro deles, porque tem o índio aí? É, bom, não só, né, praticamente assim, foi nesse momento onde se destacou, mas no período também arcaico também tem algo, questão dos índios, né, nós vemos também. Mas quer dizer que aqui, como o romance, assim, como o romantismo, ele volta à Idade Média, né, antigo, como nós não temos essa idade, como falando, então, o que é que vai destacar aí? A figura do índio como é o que vai mais destacar nessas literaturas assim, por exemplo, da época para cá, né? Os nossos heróis nacionais. Aí vem outros também, não é só os índios não, mas vamos falar assim, como questão de natureza, como volta à natureza, a questão da fauna e flora presente, né? Então, esses são os símbolos principais no romantismo, né? A fauna e a flora e o índio, conhecido como um bom selvagem, né? Isso. Então, vamos ver aqui. Sentimentalismo. A relação entre o artista e o mundo é sempre mediada pela emoção. Tudo que ele faz não é racional, é emocional. Diferente do período anterior, do período do arcadismo, que era mais racional, o período esse, o romantismo, ele é mais emotivo, a emoção está presente. Por isso que a prosa se destaca bastante, né? Os romances, as novelas, que são em prosa. Bastante por causa de sentimentalismo. Subjetivismo. O artista romântico procura tratar os assuntos de forma pessoal, de acordo com os seus sentimentos. Então, nada de tudo subjetivo, tudo tem a ver com o sentimento do artista, o que ele sente. E ele leva para o lado pessoal dele. Essa é a diferença dos outros períodos. Tá. Predomínio da imaginação. Quer dizer, os poetas românticos se entregam à fantasia, criando um mundo inacreditável, onde se movem seres irreais, fugindo assim do mundo real. Então, não só no Brasil, lá fora também, esses contos de fadas, tudo isso aí, tudo influência romântica, né? Tudo influência romântica, no caso. Então, hoje, que seria mal comparando hoje, as ficções científicas, né? Os heróis em quadrinhos, né? Que não são reais, né? Mas que todo mundo gosta, mergulha nisso. Lá a mesma coisa, eles tinham as questões que não eram reais, né? Fora do mundo real, e a imaginação corre solta.
O professor, Justamente talvez por isso que... Hã? o romantismo teve alguma evidência na música, alguma coisa do tipo? Tem. Tem na música, tem na arte, certo? Eu acho que eu tenho uma coisa, depois eu vou dar uma olhada para ver se tem eu acho que eu tenho uma ida numa música aí, eu acho que eu vou te mostrar aí depois. Tem algum Me lembra, tá? artista que você se lembra de que fez parte do romantismo assim? Então, eu vou te mostrar já já uma música e que ela vai por aí, tá? Então, religiosidade. O cristianismo é a tendência espiritual mais comum entre os românticos. Então, era de natural, né? Porque por causa da todos os o Brasil foi colonizado por cristãos, então o cristianismo tem que ser a tendência principal. Então está presente aí na literatura romântica, tá aí, questão espiritual. Até porque quando volta a Idade Média teve domínio do cristianismo teve presente ali 1000 anos, né, de domínio daquele período. Então nos românticos também a tendência é trabalhar também com o cristianismo também. Anseio por liberdade. O romantismo procura liberdade em relação aos rígidos padrões clássicos. Importa os anseios individuais, as emoções e os sentimentos. Surge um poema de versos livres. Olha a diferença aqui, ó. Poema de versos livres, de estrofes diferentes e com ausência de rima. Pensa. Até o período anterior, nós vimos a abundância das rimas nos poemas, né? Aqui nesse período, não. É uma produção livre do autor. O romance de forma livre. Ele não procura estar fazendo rima. Ele escreve poesia, escreve ali as suas estrofes. Não precisa combinar, mas assim, tem os versos são livres, escreve como ele quiser, né, sem como combinar, sem ter aquelas rimas e tudo, mas sai bem feito. Evasão ou fuga da realidade. Insatisfeitos com a própria existência, os românticos buscam forma de fugir da vida que os oprime. Então, esse é outro ponto. Medievalismo é o retorno à Idade Média. Na Europa, há uma busca do mundo medieval e de seus valores. Porém, no Brasil, como não tivemos esse período, pois só fomos descobertos em 1500, o índio incorpora o papel de herói medieval e dos grandes cavaleiros europeus. Veja aí o destaque do índio. Justamente porque isso. Então, eles são substituídos, os cavaleiros europeus são substituídos pelos índios, pelos personagens nossos. O romantismo pode ser considerado um movimento estético voltado para a valorização do elemento nacional. Como isso se concretizou? Bom, já que você não vai responder, deixa eu colocar a resposta aqui para você entender. O romantismo tinha como um dos seus pilares a valorização dos elementos nacionais, como uma forma de ressaltar a individualidade, singularidade e história de um povo, no caso o Brasil. Sim, no caso nosso, contexto. No Brasil, a fauna e a flora foram usados como elementos exóticos, bem como o índio tornou-se representação de um ideal heróico nacional. Você vê que tem poesias, livros, poemas escritos sobre o índio, né? Sobre isso aí, né? Então, é essa a questão. Como o nosso personagem, no caso do Brasil, é a nossa fauna e flora, que é exótica em relação a outros lugares, outros países, outros continentes, assim também nosso povo índio também, ele é exótico e diferente em relação a outros. Então, por quê? O brasileiro mesmo, nato, é o índio. Não é o europeu, não é o africano. O brasileiro que nasceu aqui, que morou nessa terra durante muito tempo, sempre antes da chegada dos europeus, foram índios. Eles que são os donos da terra. O brasileiro mesmo são eles. Então, por isso que essa exaltação do índio da fauna. Ah, bom, me responda aqui. Qual das duas pinturas evidencia traços do romantismo? E me diga quais são os traços. Essa é a pergunta para você, viu? Tá. Qual das duas? Eu acho que é a primeira. A primeira, a do homem com olho. Sim, que ele expressa, acho que mais espanto, desespero, alguma coisa do tipo. Ele está expressando o quê? De, Os sentimentos dele. sim. Enquanto o outro
E tá mórbido. Nada. Não tem expressão, não tem nada. Sim, Olha a diferença de pintura. Você viu a diferença? sim, Então, é isso que é o romantismo, nesse esquece a expressão. Podia ser de alegria e tudo, mas no caso aqui é de espanto. Ele tá espantado, tá, você vê que tá bem realista a imagem aí, né, em relação ao sim, outro. Não é? O outro simplesmente tá ali, mas você pode pensar, não, você pode dizer assim, não, mas ele tem uma expressão de preocupado. Pode até ser, mas não tá característico é, eu não vejo como ele esse daqui. preocupado, não. Não, mas tô falando, Sim, tipo, sim, sim, podia pensar, mas assim, mas ele tá olhando de uma forma muito abstrata, muito, digamos assim, artificial esse sim, indivíduo aqui. Aqui não. O cara tá espantado com alguma coisa que viu o que aconteceu e tal. Então os sentimentos dele foram aflorados. sim. Então, é isso aí. Vamos ver o comentário. A primeira pintura possui traços românticos. A característica mais evidente da arte romântica na obra é a expressividade do olhar, que denota espanto ou sentimentos fortes, indicando a exploração da subjetividade e da emoção. Olha, Sim, tudo não é se isso? diz, tudo se diz pelo olhar dele, né? Se a gente vê o olhar dele, Olha dele, a é, boca já tá como tá dizendo, aberta, a mão no cabelo, o cabelo assim, ele sim, tá todo, né? Ó, o olhar fixo no interlocutor também gera maior efeito de empatia, reconhecimento no outro. Que é aqui, ó. Ele parece que tá olhando para você, não tá? sim. O outro não, o outro tá olhando para alguma coisa que você não sabe o que é. O professor, nas Ele pinturas quer não. assim, do romantismo, o olhar é Hum. onde vai expressar mais aquilo que o pintor quer retratar, o olhar das obras e tal, porque aqui, ó, onde mais está exposto é o olhar dele mesmo. Se a gente até fechar aqui, dá para imaginar qualquer outra feição. E se a gente deixa, É, a gente já consegue imaginar que é alguma coisa de espanto, alguma coisa do tipo. exatamente. Então, vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você em relação à música, professor. O Beethoven, ele se encaixa mais no romantismo ou no classicismo? Olha, então, música clássica, é conhecido como música clássica o dele. Porque ele É, o dele é. acho que ele também expõe sentimento, não expõe na música dele? É que a música em geral, sim. Mas deixa eu ver se eu encontro uma aqui. Eu acho que você. Deixa eu ver aqui. Que eu acho que eu vou mostrar para que você. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma aqui onde tem uma música. Não, essa aqui não. Professor, eu vou pegar água num instantinho, rapidinho. Não, pode ir lá, pode ir lá. É o tempo que eu encontro aqui para você. Tá bom, já vou. Voltei, professor. Tá, espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, eu tinha com esse negócio aqui na mão aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tava com esse aqui na mão.
É, da música que tava me falando. Tem uma aqui que eu abri o negócio de música aqui. E tem uma música que fala sobre isso. Essa daqui, deixa eu ver. Não é aqui ainda. Não é. Eu tenho que pra poder. Ai, 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 perdi o negócio aqui. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Poxa, deixa eu te mostrar. Mas tem que estar aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, se não achar, não tem problema, viu? Depois eu procuro alguma coisa aqui também. É bom que eu já vou a fundo. Ah, peraí. Não, vou fazer assim. Na próxima aula eu vou colocar para vocês. Isso pode ser até uma tarefinha, prof, da gente procurar alguma música. É, mas tem uma música. Eu tinha separado a música aqui. Mas tá, não tem problema não. Você. No próximo aula eu vou ter isso aqui. Você busca também, Tá bom, pode tá? deixar, procuro sim, fiquei curiosa agora. Mas tem. Eu tenho uma que tem uma música, essa música conhecida. Não sei se era Marisa Monte que tava a música. Eu tinha pego ela, mas como não tinha dado muita importância, eu deixei pra lá, né? Eu tava tentando ver Sim, outra coisa. Mas já na próxima semana já vamos pegar alguns autores de romanticismo, alguns poemas, algumas prosas dele. Vamos tentar pegar algumas músicas. E você também pode buscar uma música também, pode ser que seja daqui, até que eu não tenha aqui alguma novidade pra gente, né? Você também pode arrumar, né? sim. Ó, E aí, eu achei uma aqui do Legião Urbana, Perfeição o nome. hipertensão? Perfeição. Ah, perfeição. Legião Urbana. Deixa eu ver aqui. É? Retrata a segunda e a terceira fase do romantismo. É bem possível, porque esse. Ah, tá aqui. Letra dele. Ah, é. Vamos segurar a estupidez humana, respeito toda a nação. Isso. É isso com essa música. Mas acho que você não vai conseguir ouvir, não, daí, né? Não, mas eu tô aqui, professora, eu tô lendo a letra aqui também. Ah, conheço essa música. Aquela Legião Urbana da minha época de adolescente, Nossa, de mas jovem, Legião né? Urbana é maravilhoso, não dá. Antigão. Muito bom. Eu gosto. Não sei se você tá ouvindo daí. Não, mas aqui ele já tá retratando, tipo, como eu posso dizer? E aí, e o pessoal aqui, É se uma você entrar crítica no. social, na verdade. Isso se encaixa, professor, na segunda e na terceira fase? Sim. E se você entrar na página dele, nesse vídeo dessa música, você vai ver que eles estão com a roupa da época. Eu entrei aqui para ver agora.
Apareceu aqui para eu ver. É isso mesmo, é. Pode ser, viu? É uma das músicas que tem a ver com o romantismo, sim. Porque tá expressando, né? Sentimentos, tudo aqui. É, É interessante. É. Então, na próxima semana, na próxima aula, a gente já vai ter uma. Já vamos ter. Vamos passar isso aí. Né? E vamos discutir um pouco sobre isso aí, alguns poemas, né? Vamos pegar alguns autores também. sim, Romantismo, vamos analisar seus poemas. Né? Vai ser bom. tá bom, prof. Bom, obrigado por você ter participado, viu? Imagina, professor, é o mínimo que eu posso fazer, né? Faculdade. Tá certo, você. Então, tá. Tá bom, professor? Tiver alguns- Eu vou fazer suas atividades agora lá no AVA, terminar Uhum. rapidinho, pra já mandar Tá, já. tá certo. Obrigada, Tá viu, certo. professor? Bom final de domingo, bom Tranquilo. feriado Você também, uma e boa noite, feliz bom dia do descanso e boas professor. atividades. Feliz dia do Hã? professor. Ah, obrigado, valeu. Valeu, obrigado. Tchau.